Do meu livro A Fome de Licântropo e Outras Histórias, vou ler o conto Meteorologista do Fim do Mundo. Amanhã o céu estará pouco nublado, com boas abertas. Haverá período de chuvisco e o vento soprará fraco, sul-sudoeste. Boa noite. Despediu-se com um sorriso firme, enfrentando a câmara. Aguentou a expressão uma eternidade, enquanto imaginava notícias a passar em rodapé no ecrã, sublinhando no rosto. Angustiado, regressou a casa. Fazia há demasiados anos o último meteorológico da meia-noite do Canal 3 e não conseguia dormir depois de prever o tempo. Acordava de hora em hora com os números em sangue do relógio eletrónico da mesinha de cabeceira a pulsar ao mesmo ritmo do coração. Levantava-se e ia à janela a apreciar o céu preocupado. Entrava em pânico quando um manto opaco de nuvens velava o firmamento ocultando a lua. As luzes da cidade não lhe permitiam distinguir as estrelas. O serrilhado dos prédios tornava-se ameaçador e dava-lhe uma urgência em partir. Enfiava uma roupa à pressa, por cima do pijama, e arrancava de carro lentamente, como se carregasse uma culpa. Saía da cidade e metia por estradas secundárias, até se ver livre dos candeeiros de iluminação e encontrar um ponto do mundo suficientemente alto e escuro para o céu se acender e a cidade se apagar mais abaixo. Aquela noite era igual a tantas outras de insónia e pânico. Ele saiu do carro e deixou a brisa da madrugada acalmar-lhe os nervos. Pegou nos binóculos e prescrutou o firmamento angustiado. Tinha dúvidas. Tinha muitas dúvidas sobre a veracidade das suas previsões. Os cúmulos nimbos adensavam-se, pronunciando uma tromba de água violenta, que levaria na enxurrada os seus prognósticos meteorológicos. Montou o telescópio no tripé e apontou para a estrela polar, procurando não sabia bem o que é. Sobressaltou-se. Encontrou um objeto com um brilho estranho, pregado no firmamento, a meia distância entre a Ursa Maior e a Ursa Menor. Não tinha grandes dúvidas. Um meteoro de grandes dimensões aproximava-se da Terra. Passou toda a noite a vigiar o asteroide, até ser vencido pelo cansaço. No dia seguinte, choveu copiosamente de madrugada até à noite, sem que o sol aparecesse nem que fosse apenas para assinar o ponto. Falhara mais uma vez as previsões. Não podia confiar nos relatórios que lhe mandavam ler. Não importava que a autoria do último meteorológico não fosse dele, mas fruto dos técnicos, que por sua vez se baseavam nos dados que os aparelhos transmitiam. Aos olhos da população, a culpa era toda dele, e custava-lhe conviver com esse fardo. Angustiado, leu o teleponto sem convicção. Amanhã teremos chuva forte durante todo o dia, com períodos de trovoada e granizo. Ficou a sorrir, pairando no ecrã, sem deixar que o desespero interior o traísse. O vento gemia enquanto ele vigiava o céu noturno, onde as estrelas se escondiam em nuvens ameaçadoras. Uma tempestade aproximava-se. Não havia muitas dúvidas. Montou o telescópio, apontou à estrela polar e observou o asteroide, que parecia ainda mais brilhante do que na noite anterior. Uma sensação de pânico dominava-o. Começou a tremer e não era de frio. Passou o resto da noite a pesquisar na internet informações sobre o asteroide. Um muro de silêncio parecia omitir deliberadamente qualquer informação sobre o estranho fenómeno que ele, com toda a facilidade, observava com meios pouco mais do que rudimentares. Esta ocultação cheirava-lhe a segredo militar. Alguma coisa devia estar em preparação, sem que se quisesse provocar alarme social. Essa conclusão estava a levá-lo à loucura. Apetecia-lhe fugir, mas não sabia para onde. Nesse dia, abriu o último meteorológico com ar grave. O dia tinha sido de sol intenso. A temperatura subira como se de um verão ameno se tratasse. Mais uma vez falhara todas as previsões, o que o deixava desconcertado. Leu de forma mecânica o teleponto que lhe mandava anunciar um dia de sol com vento moderado de norte. Mordeu o lábio e transgrediu o guião. Mas o que verdadeiramente nos ameaça, vindo de norte, é um enorme asteroide que chocará com a Terra dentro de dias e cujas consequências serão imprevisíveis. Há um muro de silêncio à volta deste assunto, mas o asteroide é perfeitamente visível com um telescópio comum junto à estrela polar. Não posso deixar de denunciar esta situação, para que as autoridades tomem as medidas adequadas. Ou, pelo menos,
Alertem a população. Até amanhã. Se ainda houver amanhã. Terminou, torcendo o tronco a 3/4, de rosto carregado. Levantou-se e abandonou o estúdio, quase sem ouvir as palavras do diretor de informação. Que raio de bicho lhe mordeu? Está despedido. Quando chegou a casa, já um regimento de jornalistas de microfone em punho e câmaras em risto o esperava. Fez um sinal, recusando prestar declarações e anunciando uma conferência de imprensa no terraço do prédio onde vivia. Tudo isto em linguagem gestual. Os repórteres atropelaram-se pelas escadas e pelo elevador para conseguir os melhores lugares, enquanto ele montava o telescópio. Vejam pelos vossos próprios olhos. Anunciou e afastou-se, enquanto os jornalistas enfileiravam a espreitar pelo monóculo. As exclamações de espanto, medo e excitação repetiam-se. Os repórteres foram abandonando o terraço apressados para fazer a notícia. Para o fim, ficou um homem pequeno e enfesado, meio corcunda, que por força da maleta foi ultrapassado pela concorrência. Quando finalmente conseguiu alcançar o telescópio, o homúnculo começou a coçar a cabeça e a desdizer: esta coisa não está bem. O meteorologista impacientou-se. Estava sem dormir há dias, fora despedido, um asteroide vinha a caminho para chocar com a Terra, tanta coisa a preocupá-lo que já não tinha paciência para incrédulos. O que não está bem? Arrependeu-se do tom de voz rude e rancoroso, mas foi o que lhe saiu. Tem a lente do telescópio suja. O anão tirou um lenço do bolso, cuspiu-lhe de uma forma um pouco nojenta e esfregou a óptica do telescópio, como se esperasse que do tubo saísse um gênio. Já está, veja agora. Não há asteroide nenhum. O que você via era apenas lixo. Incrédulo, o meteorologista olhou 1, 2, 3 vezes, sem acreditar. Não havia dúvida. Desesperado e aliviado, percebeu que ficara sem emprego por coisa nenhuma. O anão riu-se e foi embora a abanar a cabeça. Ele ficou a olhar para longe, sem ver nada. Já na rua, a gargalhada do anão, encanada entre os prédios, tornava-se insuportável. O homem microscópico e entortado virou-se para o meteorologista pendurado no murete do terraço do prédio. Você é mesmo nada. Nesse instante, um asteroide do tamanho de um autocarro de 2 andares abateu-se sobre o anão, esmagando-o, com um ruído cavo. O meteorologista constatou, horrorizado, que acabava de acertar pela primeira vez numa previsão.